para que vocês possam acompanhar as atividades da apostila de língua portuguesa, tá? Isso. Então, a nossa primeira atividade é uma atividade que a professora gosta muito, que é uma cruzadinha. A professora vai aumentar a tela aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Então, essa primeira atividade é uma cruzadinha. E nessa cruzadinha, vocês vão trabalhar a letrinha R e RR, tá? Então, olha só. Como é que desse objeto aqui, começando pelo número 1, como é que é o nome desse objeto? Aliás, desculpa, não é o objeto, tá? Aqui não é carro, é rua, tá? Aqui vocês terão que completar a cruzadinha escrevendo a palavra rua. Notem que o R, ele aparece no início, né, da palavra, tá? Então, a gente sabe que no início da palavra nós nunca temos RR, sempre um R só. Então, aqui a palavra rua. Número 2. Aqui, cachorro. Completem aqui, cachorro. Aqui, garrafa. Completem aqui também. Número 4. Número 4 não é cavalo, tá? É carroça. Carruagem. Não é carroça, é carruagem, tá? Aqui, gangorra, número 5, tá? Aqui, número 6, relógio. Número 7, rato. Número 8, rosa. E número 9, roda, tá? A professora falou as figuras para vocês, porque assim como a professora também se confundiu, vocês também podem se confundir, né? Então, aqui, pessoal, não é carroça, é carruagem, tá? O número 4. E aqui não é carro, é rua, tá bom? Os outros, tranquilo, né? Ficou bem claro. Vocês irão completar, então, prestando atenção quando vocês devem usar um R e quando vocês devem usar 2 R's, tá? A próxima atividade tem relação com a atividade anterior. Vocês devem copiar as palavras da cruzadinha, tá? Aqui nesse quadro. Só que vocês devem tomar um cuidado. Deste lado, vocês devem copiar as palavras que foram escritas usando apenas um R. E aqui, deste lado, copiar as palavras que foram escritas com 2 R's, certo? Então, ao copiar aqui, né, ao reescrever as palavras, com letra cursiva aqui, tá? Tomem, então, este cuidado. Do lado esquerdo com um R, do lado direito com 2 R's, certo? A próxima atividade, vocês terão que reler aquela fábula da garça, tá? Da garça velha. A professora já tem a fábula aqui para reler para vocês. Eu só não vou voltar as páginas aqui para vocês acompanharem, porque é lá na página 34, né? Daí vai demorar muito, não vai ficar legal o vídeo, tá? Então, a professora vai reler para vocês, eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Eu vou reler para vocês prestem bastante atenção e qualquer coisa, voltem lá na página 34 para ler novamente e aí fazer as próximas atividades. É muito importante reler a fábula, tá? Então, vamos lá. Garça velha. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada,
Sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num dia desses, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono destas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse a garça. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, com medo, pelo fim deles, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama. Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados e assim nunca mais passou fome. Moral da história: não se deve acreditar em conselho de inimigo. Lembraram, então, da nossa fábula da garça velha? Vocês fizeram, inclusive, um livrinho, né? Lembraram? Vamos ver, então, agora o que nós iremos fazer. Depois de reler esta fábula, vocês devem fazer o seguinte. Imagine que o sapo descobre que a notícia que a garça lhe contou era uma mentira. Uma mentira para convencer os peixes a irem para o tanque de pedra. Então, o que será que vai acontecer? Aqui vocês teriam que se reunir com um colega para discutir sobre o assunto. Enfim, não dá, né? Sabemos disso. Então, essa atividade vai ter que ser individual, certo? Como o sapo ficou ao saber que a garça tinha lhe contado uma mentira? Será que ele contou para os peixes? Ou ele contou e foi lá correndo para os peixes dizer que era uma mentira? Não sei. Qual será a reação da garça quando souber que o sapo descobriu a trapaça dela? Que o sapo descobriu que ela estava mentindo? Como será que ela vai reagir? Pensem bem. Agora, vocês vão utilizar o espaço na próxima página, que eu já vou mostrar para vocês, e vão completar o diálogo, a conversa entre a garça e o sapo. Nesse diálogo, o sapo conversa com a garça para defender os amigos peixes. Depois de completar o diálogo, vocês teriam que trocar de livro com o colega e aí avaliar o que os colegas fizeram, no diálogo, para ver se
os colegas utilizaram ponto de interrogação, né, no final da pergunta, se foi utilizado travessão no início das falas, né, dos personagens, ou as aspas, e se escreveram corretamente as palavras, tá? Como vocês não poderão trocar de livrinho, né, de apostila com os colegas, peçam para o adulto que está aí com vocês, né, ajudando vocês a fazer essa tarefa, a verificarem se está tudo certinho, a pontuação, se tem travessão para indicar a fala dos personagens, se as palavras estão escritas corretamente, e aí preencham aqui esse quadro. Para ficar tudo correto, tudo certinho, vai ter que ter aqui, ó, X no sim, tá? E caso alguma resposta seja não, vocês vão ter, então, que corrigir, tá? Corrigir o quê? É isso aqui, ó, tá? É essa página aqui que vocês vão ter que responder e depois avaliar ali como a professora explicou, tá? Vocês vão ter que fazer um final de história diferente, vocês vão ter que mudar a história. Na fábula original, a garça enganou o sapo e enganou os peixes, né? Ela conseguiu fazer isso. Agora aqui, vocês têm um iniciozinho de uma outra história, que o sapo descobriu que a garça contou uma mentira, né, para os amigos peixes. E aí, então, muito indignado, né, muito bravo com a garça, ele foi atrás da garça e fez uma pergunta para ela. Ele perguntou o quê? O que será que o sapo pode ter perguntado para a garça? Porque ele ficou muito chateado com ela por ela ter mentido, enganado, né, trapaceado. O que será que ele perguntou para ela, tá? Ó, criatividade, imaginação e escrevam aqui a pergunta, tá? Não esqueçam, quando é alguém que está falando, tem o travessão. Quando é uma pergunta, tem o ponto de interrogação no final, tá? Ou, quando alguém está falando, ou é o travessão no início, ou então a fala toda entre aspas, tá? Aí, a garça respondeu. O que ela pode responder? A tia não sabe, porque vai depender da pergunta do sapo que vocês vão inventar. Cada um vai inventar a sua, mas tem que ser criativo, né? E o que a garça respondeu? Também não sei. O sapo saiu aos pulos gritando. Nossa, ele deve ter ficado furioso com a resposta da garça. E ele saiu aos pulos gritando. Gritando o quê? Será que ele estava gritando para os peixes não saírem, não entrarem no bico da garça? Não sei, mas ele saiu muito nervoso, aos pulos, gritando. O que será que ele gritava? A garça voou atrás do sapo para informar. Informar o quê? Será que ela informou que era tudo uma brincadeira e que foi um mal-entendido? O que será? E aí, depois aqui, vocês irão colorir o desenho para fechar a atividade da apostila de língua portuguesa, tá? E aí encerramos as atividades na nossa apostila.